O escândalo do INSS derruba Carlos Lupe, abre crise com o PDT e é mais uma amostra da desunião da base aliada do governo, enquanto o executivo tenta contornar a má fama e recuperar os eleitores. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E esse é o Degrau da Política. Excepcionalmente, essa semana não teremos a participação do Pedro Penelas. Ele acabou tendo um contratempo incontornável ali na hora de gravar. Então a gente espera que na próxima semana ele já retorne aqui com a gente. Nós resolvemos desmontar uma quadrilha que foi criada em 2019. E vocês sabem quem governava o Brasil em 2019. O que nós temos que fazer nesse momento? Nós precisamos aprofundar as investigações, identificar os autores e obrigá-los à cadeia e a devolver o dinheiro. Agora, fecha essa página. Vamos para a responsabilidade política. Quem é o responsável político por essa questão? É o Temer, é o Bolsonaro e é o Lula. A gente falou em outros programas. Nossa, e todo programa agora eu começo falando que a gente falou, que é pra instigar você ouvinte a ouvir outros programas. Mas enfim, a gente até chegou a fazer um programa, inclusive, sobre a possível reforma ministerial, etc e tal. E aí não teve reforma nenhuma, mas o Lula teve que ir trocando peças aqui e acolá, né? Muitas delas, inclusive, por questões de crise. E a queda do Lupe em si. Eu lembro quando, no dia que ele caiu, a gente tava falando no WhatsApp e você tava mais inteirado. Eu falei, pô, será que o Lula vai dar o ministério pra outro cara do PDT ou ele vai trocar? Você falou, não, já deu pra outro cara do PDT. E no final, não adiantou nada, né? Não adiantou, assim, pra segurar o PDT, assim, mais forte no governo, né? Pra evitar qualquer crise com o partido, não rolou. Eu acho que o governo enfrenta uma crise dentro da sua base aliada, talvez uma crise prevista em algum nível, porque o PDT é um partido que compõe a base do governo, mas a gente sabe que tem quadros que são desfavoráveis a essa união. O Ciro Gomes é o exemplo mais claro disso, até pelas candidaturas independentes que ele lançou aí nos últimos 2 pleitos à presidência da República, fora desse espectro petista. Existiu esse movimento de aproximação natural, até por uma aproximação de pautas, de ideias, de agenda, mas acho que é um movimento que o PDT internamente, em algum nível, já precificava. Quer dizer, a gente vai disputar 2026 como um partido de auxiliar ao PT e tentar fechar algumas alianças regionais, onde a gente tem a maior competitividade eleitoral, ou a gente pensa em lançar mais uma vez uma campanha nacional, e aí pode ser a figura do Ciro Gomes, pode ser a figura de outro candidato, mas com alguma independência em relação ao PT, e isso em uma eventual composição de governo, caso o PT seja bem sucedido na eleição de 2026, ainda vai continuar na mesa, porque é um partido com propostas um pouco mais próximas do ponto de vista político, né? Mas assim, é complicado porque a base do PDT na Câmara também parece ter rachado, né? Muitos deputados e senadores do PDT afirmaram que continuam integrando a base aliada do governo Lula, porque entendem que a base aliada do governo Lula é mais interessante politicamente para eles, né? Essa postura de oposição ao Lula pode, em 2026, mostrar um PDT ainda mais enfraquecido do que ele saiu em 22. A gente fala de 18, de uma campanha até surpreendente do Ciro, uma campanha percebida como positiva. A campanha de 22 do Ciro já foi bem menos forte do ponto de vista eleitoral, né? E a tendência em 26 é isso continuar. Mas, assim, acho que tem uma questão de sobrevivência em algum nível para o PDT. Quer dizer, o que me garante um cenário mais interessante de 26 em diante? Fazer parte da base do governo Lula e torcer para que a popularidade do PT e do Lula consiga materializar em vitórias eleitorais em lugares onde o PDT é mais forte, ou uma independência em relação ao governo pode se mostrar uma estratégia mais interessante, uma vez que o governo não é tão popular assim, né? Focando na figura do Ciro Gomes um pouco. Inclusive tem um plano pro Brasil, sabia disso? Ele passou a dizer que ele estava desiludido com a política eleitoral e, portanto, não viria mais. Mas no último ano, agora, esse ano aí, ele tem voltado aos holofotes, voltado a dar entrevistas, voltado a aparecer aqui e acolá, com críticas mais viscerais, tal, e assim por diante. Aquela crítica do Ciro Gomes, né, que nós somos contra o Lula, mas estamos no governo aqui, se depender da gente. E a gente falou outras vezes de como é possível que os partidos de esquerda menores, que inclusive o Ciro Gomes já chamou o próprio PDT de puxadinho do PT, como esses partidos talvez venham a acabar ou se transformar em outro através do sistema das federações e assim por diante. Qual a chance do PDT acabar assim? E esse racha num partido que está desmoralizado já há muito tempo, não parece ter grandes frutos. Quando a gente fala de um futuro, a gente sempre fala ou na manutenção do PT ou na aposta PSB, etc. O PDT parece que já passou, né? Já foi. Até, inclusive, essa semana saiu uma ventilada, eu vi no Twitter, foi uma ventilada. Eu achei um pouco absurda, mas enfim, que o PL estava pensando em fazer convites ao Ciro. Acho loucura, mas enfim, isso já mostra que esse racha talvez seja inconciliável, vai.
A gente vai ter que esperar um pouco para entender para onde o partido vai. Porque também essa suposta dissidência em relação ao governo Lula pode não se confirmar nas urnas, uma vez que muitos desses correligionários podem se aproximar de quadros do PT, inclusive do próprio Lula, e contarem com o apoio dele. Agora, eu acho que o desgaste da relação PT e PDT pode enfraquecer o PDT no final das contas, porque a gente também comentou isso em outras oportunidades, não me parece ter nenhuma candidatura de esquerda nem próxima de ter a capacidade competitiva que o Lula tem para 26. Mas o governo seja impopular, índices de impopularidade muito inferiores ao que o Lula teve nos 2 primeiros mandatos, o Lula ainda é uma figura muito carismática e sempre mostrou muito potencial eleitoral e sempre cresce. É uma tradição do PT e do Lula nas pesquisas, um crescimento, entrar nas pesquisas já forte e apresentar números substanciais ao longo de todas as pesquisas eleitorais e efetivamente na eleição, né? Sim. Enquanto o PDT, talvez o momento do PDT tenha sido 2018, e ali era um momento de maior enfraquecimento do PT, a gente também mencionou isso. O PT em 18 enfrenta a grande crise do partido, né? Esse ciclo entre 16 e 19, esses 3 anos são anos muito difíceis para o partido. Ele começa a se reagrupar em 20 e consegue logo vencer as eleições presidenciais em 22 de maneira até impressionante, muito atribuído, claro, à figura do Lula, mas aí tem os dividendos que têm que ser dados à Gleisi, que agora está na articulação política, como a gente também já mencionou antes. Então acho que tudo isso compõe um PT que não é tão forte quanto era no início dos anos 2000, ali é o ápice do partido em termos de popularidade, em termos de agenda, em termos de proposição, mas bem mais fortalecido do que ele estava em 18. O PT chega em 26 muito mais forte do que ele chega em 22, na minha concepção. Pelo menos enquanto partido, né? Talvez não enquanto a figura do Lula, né? Mas a estrutura partidária, com 4 anos na máquina pública, já me parece um pouco mais consolidada. E o PDT é o contrário, né? O PDT parece viver de uns ministérios, e aí, claro, a articulação que a gente está falando especificamente da Previdência, né? Parece ser um ministério que colhe dividendos, porque o PDT tem quadros muito voltados para essa questão trabalhista. Carlos Lupe é alguém que se fez politicamente dessa forma. E aí, só para completar, o comentário do Ciro Gomes o Ciro Gomes me parece alguém que ele tem um plano para o Brasil, como você mesmo mencionou, que é uma agenda mais ampla. Talvez não combine com um partido que hoje funciona com estímulos mais setoriais, né? É um partido que pode se fortalecer em questões sindicais, em contextos urbanos, em cidades grandes e médias, onde essa questão sindical, mesmo que enfraquecida no século XXI, ainda pode ter uma certa ressonância, e aí transformada em questão previdenciária, em outros direitos estendidos aos trabalhadores, aos informais, mesmo que isso não seja tão bem articulado pela esquerda, como a gente já mencionou, mas parece uma coisa mais setorial, mais específica, enquanto o Ciro me parece alguém que tem um projeto, se seria bem ou mal sucedido, a gente não sabe, mas parece pensar a política em termos mais amplos, e o PDT hoje parece um partido que entende questões do ponto de vista mais regional, mais específico. Né? E quanto você acha que o governo conseguiria sobreviver sem o PDT? Porque assim, tirar o Carlos Lupe foi uma cartada dura. O Carlos Lupe já é o presidente do partido já, sei lá, 20 anos. E o Carlos Lupe esteve nos governos Lula, esteve no governo Dilma, enfim, sempre foi um aliado petista, etc e tal. É claro que é difícil pensar que ele conseguiria sobreviver a essa crise e tal, mas enfim, os pedetistas rachados dizem que ele foi queimado pelo governo, né? Que já existia esse... As retóricas são variadas, né? Acho que pra nós aqui as retóricas pouco importam. Mas o quanto o governo consegue abrir mão do PDT, pensando que, como a gente tem dito, é um partido mais enfraquecido, é um partido rachado, etc e tal. Ainda que a gente vem falando que o Lula parece priorizar aqueles que são mais leais a ele, no entanto, essas contas vão ter que ser feitas aquém do que o Lula quer também, né? Eu fico pensando, eu acho que é uma conta... Claro, o governo sempre perderia, porque o governo já está na defensiva, é um escândalo de corrupção, o governo pode tentar contra-argumentar, mas é sempre uma posição desfavorável de estar quando o escândalo é descoberto na sua administração. E eu fiquei pensando, agora que você fez a pergunta, muito na relação que o PT tem com a Lava Jato, né? O PT é um partido que, como todos, vai se configurando à medida que a sua trajetória partidária vai sendo transformada a partir dos desígnios históricos e políticos do país. E a questão da Lava Jato feriu muito o PT. Voltando a esse contexto de crise entre 16 e 19, ele sangra há muito tempo ali em relação aos escândalos de corrupção. Talvez o Lula saiba a relação que o PT teve direta com os escândalos de corrupção e se antecipa, entendendo que esse cálculo político é mais vantajoso do que ele tentar manter um aliado que pode garantir uma governabilidade um pouco mais fácil, e já é uma governabilidade muito difícil, como a gente sempre menciona, é um governo de minoria, então não é que também o PT vai deixar de ser maioria agora sem o PDT, já não foi maioria desde o primeiro momento que sentou na cadeira da presidência e passou a negociar com o Congresso, e tenta controlar um pouco a narrativa em relação aos escândalos de corrupção. Tanto eu desmantelei um esquema de corrupção delicado, muito
complicado dentro do INSS, como afastei pessoas que poderiam ter, no mínimo, um não agir ali, né? Uma inação, que é o caso do Carlos Lupe, etc. O governo não vai, obviamente, culpabilizá-lo, tratá-lo como responsável, mas isso passa muito, acho que, pela nomeação do novo ministro e passa também pela escolha do novo presidente do INSS, que dizem ser o motivo de fritura do Lupe, né? Que o novo presidente do INSS foi nomeado sem a anuência do Lupe, que é um procurador, Gilberto Valer Júnior, parece que é próximo da AGU, lá do Messias. Então, assim, é colocar alguém para chefiar a Previdência nesse momento de crise, de escândalo de corrupção, que tem um trâmite com a Justiça, que tem um trâmite em casos de combate à corrupção, é um procurador. Então, acho que me parece um pouco esse caminho que o PT quer. O PT não quer comprar para ele uma crise similar à da Lava Jato. Claro que o tamanho não seria o mesmo, o contexto dos episódios são muito diferentes, mas o PT me parece saber o impacto e o tamanho de você ter acusações tão fortes de envolvimento em corrupção e como isso tem um custo eleitoral muito elevado, ainda mais com um eleitor de direita mais atento e mais revoltado do ponto de vista, indignado com esses casos de corrupção. Como isso pode ser instrumentalizado pelos bolsonaristas em 26, em eleições posteriores. E, bom, nessa questão retórica, assim, eu não vejo como o eleitor vai, o eleitor mais engajado, seja bolsonarista, seja petista, vai mudar de alguma opinião drástica ou qualquer coisa. Mas existe aquele eleitor médio, que, sobretudo os lesados pela situação, que podem acabar comprando o discurso A ou o discurso B. As posições do governo, as resoluções, as soluções que o Lula parece trazer são, nós afastamos aqueles envolvidos, reconfiguramos o time, e agora nós vamos, né, o INSS vai lá fazer o negócio para devolução do dinheiro, tal, blá, 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 blá. Aí eu vi uma crítica muito interessante, porque assim, se entendeu que isso foi possível, essa máquina corruptiva, né, que já se fala em 80 milhões de tal, etc. Porque primeiro que o INSS, né, ele é pouco discricionário, ele mexe com muito dinheiro, porque aposentado todo mundo se aposenta, então você tem dinheiro de todos os lugares, vindo de todos os lugares, é muito difícil assim, você ter um controle tão eficiente disso tudo. E aí o governo Lula vem, isso é uma movimentação que iniciou com a integração digital e tudo mais, começa com o Bolsonaro, né, tal, mas enfim, o Lula vem expandindo isso, da digitalização das coisas do governo, etc e tal. E se entendeu que os brasileiros mais ignorantes, dos rincões, que mal têm internet, mal têm celular, mal têm informação, foram os mais lesados, porque é mais fácil você movimentar as coisas dessas pessoas, porque elas mal têm controle sobre isso. E aí elas dependiam dos sindicatos ou dessas empresas que prestavam esses serviços, que era quem estava fazendo ali o meio de campo, né? Aí a saída do governo, a solução do governo, né? A pessoa via aplicativo vai pedir o estorno, vai ver se foi isso mesmo, vai ver, etc e tal. Ou seja, aquilo que em alguma medida causou ou propiciou esse grande esquemão de corrupção vai ser aquilo que vai solucionar, né? Vai ser a ferramenta que vai solucionar. Ou seja, me parece que é muito mais uma solução pra galera do que efetiva mesmo. Sim. Mas olha, não, resolvi o problema aqui, estou devolvendo o dinheiro, tal, mas existe toda uma lógica de ferramentas utilizadas pela uma máquina de corrupção que não é só trocando equipe, que você tem essas empresas, esses sindicatos, você tem uma grande, vasta gama de funcionários do INSS que devem participar desses grandes esquemões, tal. Que também é uma coisa, né? O Lupe devia saber, o governo devia saber, com certeza. E isso vem dos outros governos, que também deveriam saber, com certeza. Mas isso a gente tá falando de toda uma grande máquina de corrupção, né? Onde eu quero chegar é que eu acho que as duas retóricas são muito falhas, né? Tanto da oposição quanto da situação. Porque, assim, claro, não é um petrolão, não é um mensalão, não é um grande esquemão de corrupção do PT e aliados. Mas também não é como o PT entrou aqui, nós descobrimos e estamos desfazendo. Não, isso é um grande esquemão que eu fico pensando assim, que passo que o governo vai tomar, até pela falta de possibilidade de solucionar esse problema de verdade. Devolver o dinheiro parece funcionar eleitoralmente melhor do que o discurso da oposição, que vai ser só, o PT é corrupto, tal. Que isso meio que o eleitor já sabe, né? Isso meio que já tá na conta, assim, do brasileiro médio. É um pouco a gramática da política brasileira, né? Inclusive a instrumentalização desse discurso para particularizar a questão da corrupção em um partido, em algumas figuras, é até deletéria se a gente for pensar em relação ao combate à corrupção. Porque é um pouco a gramática da política brasileira. A política brasileira se dá muito a partir dessas relações clientelísticas, né? E corporativas, aí falando um pouco de questão de trabalho, né? E elas são antagônicas, às vezes, o universalismo de procedimentos, que parece ser o ideal de democracias burocráticas funcionais, e etc, né? Então, essa questão da gramática política que vai ter o clientelismo como uma das bases das relações, apresenta-se aqui, né? Porque, claro, pode falar de mecanismos de combate à corrupção e mecanismos de conferência em relação a esses descontos dos beneficiários do INSS, se eles estão sendo
dados com a anuência desses contribuintes, mas as assinaturas foram forjadas, ao que tudo indica, né? Então, assim, claro, tudo bem, poderiam ter mecanismos de controle mais efetivos se a pessoa tivesse um acesso mais cotidiano aos descontos que estão sendo feitos no seu INSS, ela poderia já perceber uma fraude um tanto antes, mas existe um esquema de forjar a assinatura, que quase independe da agência do indivíduo, né? Assim, já é um esquema à parte. Então, eu acho que essa questão da instrumentalização de um discurso de combate à corrupção na figura do PT é um dos problemas que o Brasil tem em relação ao próprio combate à corrupção. Porque não é isso. Claro, o PT fez parte, o PT compôs governos que foram ligados a escândalos de corrupção, e não dá para minimizar a participação do partido em relação a esses escândalos, mas, ao mesmo tempo, isso é um pouco a regra do jogo da política brasileira. É isso como as relações do Estado com os partidos, do Estado com as organizações, do Estado com a sociedade, se dá. E, assim, acho que aí é uma questão que vai reduzir termos a retórica entre governo corrupto e povo inocente, que é um pouco reducionista no sentido de não entender como essas coisas se atravessam a partir do momento que se trata de instituições, organizações, ministérios, ONGs, né, que participam diretamente do orçamento e tem o Estado como uma figura central. Acho que isso é uma das questões que mais pode se discutir, é um dos grandes debates da ciência política aí do século XX, a centralidade do Estado brasileiro em relação à vida cotidiana, né? E como você não vai ter mecanismos dentro da sociedade civil, esfera pública no sentido mais tradicional da ciência política, para você ter contraponto a esse Estado. Então, como o Estado acaba sendo inflado, sendo hipertrofiado, a gente vai ter um Estado que atravessa as relações em todos os níveis, e eu acho que a questão da Previdência passa um pouco por esse Estado que tem e que estabelece relações muito mais distantes das suas funções originais. Enfim, aí é um debate um pouco mais técnico, mas no final das contas, eu acho que a instrumentalização do discurso em relação a combate à corrupção me parece difícil de apresentar soluções. Por isso que o governo e a oposição sempre procuram saídas retóricas e não saídas tão práticas, né? Bom, e nessa de tentar retóricas para manter eleitores, etc e tal, e o governo, inclusive, uma semana ou uns dias antes dessa explosão da questão do Lupe, apresentou melhoras, né, ou pelo menos uma estagnação ali do descontentamento do governo com o eleitorado, etc e tal. Uma das mudanças para tentar fazer esse eleitorado mais instigado, voltar ali uma base mais enraigada com o governo, foi a troca do Ministério das Mulheres, né? A ministra foi substituída por outra, enfim, mais ligada a quadros do PT e assim por diante, o que foi ali uma substituição. A própria ministra que foi substituída disse que era uma questão técnica, falou que novas visões dão melhores soluções, etc e tal. Enfim, foi uma troca, ficou bem assim, vai. O governo troca, né, a antiga ministra das Mulheres, que era a Cida Gonçalves, pela Márcia Lopes, as duas são do PT, então não é uma troca que vai causar questões mais delicadas em relação à base do governo, como a gente estava falando do PDT que causa, né. Ela também foi ministra, a Márcia Lopes foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no Brasil no governo Lula, então ela também já tem uma experiência no ministério, ela é assistente social, inclusive tem um mestrado na PUC, em serviço social. Aí é uma questão do governo entender que a impopularidade que ele tem apresentado com o eleitorado feminino precisa ser combatido a partir de uma mudança dos seus quadros ministeriais, né? Eu li algumas coisas de que o governo estava insatisfeito um pouco com a Cida Gonçalves, porque nas questões de combate à violência na mulher, ela era bem elogiada. Mas em outras questões que vão tangir aí o eleitorado feminino, existiam poucos programas, pouca ação dentro do ministério. Eu acho que a Márcia Lopes, que é um quadro que tem até uma experiência burocrática dentro do partido mais consolidada, me parece um pouco a troca no sentido de colocar o Padilha na saúde, de vamos colocar alguém que toca a política pública. A gente talvez tenha optado no começo por um ministério até mais representativo em termos dos quadros, quem deveria estar à frente dos ministérios, mas a gente precisa de pessoas que, de fato, vão levar essa política pública na ponta e saber divulgar essa política pública. Me parece ser aí, de novo, a influência do Sidônio, a gente sempre fala dele, ele é essa figura oculta do governo, mas que parece ter ganhado cada vez mais espaço na esplanada dos ministérios, de que os ministérios têm que se comunicar melhor, de que os ministérios precisam apresentar suas conquistas em termos de política pública para o eleitor. O eleitor precisa estar ciente do que os ministérios fazem. E eu acho que 3 trocas, 2 delas deliberadas do governo, essa das mulheres e a da saúde, pelo Padilha, são nesse sentido, e outra que não foi até antes, se não me engano, da entrada do Sidônio, mas que já teve um pouco esse discurso atrelado, foi a dos direitos humanos. A saída do Silvio Almeida e a entrada da Macaé Evaristo, que é deputada estadual, pelo PT em Minas Gerais, e que também parte disso discutiu ela. Talvez seja alguém que consiga apresentar e comunicar melhor as conquistas do Ministério com a base, com quem
pode ser melhor, quem vai ser beneficiado efetivamente por essas políticas. Então, comunicação me parece ter sido a causa que o governo identificou para sua impopularidade. Ele dá ao Ministério ao Sidônio, alguém que tem experiência como marqueteiro político, e o Sidônio passa, então, a entender que essa função tem que ser delegada para os ministérios, e como os ministérios precisam se comunicar melhor com as bases, e aí a gente fala de 3 ministérios, né? Saúde não, mas direitos humanos e mulheres, são ministérios que dialogam diretamente com a base do PT, né? Lembrar que o Silvio Almeida também foi trocado em meio também a um escândalo, né? Um escândalo, exato. A troca do Silvio Almeida não é uma troca deliberada do governo, diferente na saúde e das mulheres. Aí é um esforço. Então, se a gente está falando de reforma ministerial, tem reformas ministeriais que foram escolhas do governo e tem reformas ministeriais que foram escolhidas, né? E Silvio Almeida e Carlos Lupe foram escolhidos. Eu acho que o governo não teria feito isso naquele momento, fez porque não encontrou alternativa.